Oi, gente linda! Sejam bem-vindos a mais um Hair Podcast. Hoje nós vamos ter um episódio falando sobre polêmicas. Quem nunca aí gostou de uma polêmica, né, Cacá? Eu adoro. Meu tema favorito é polêmica, porque é na polêmica que o conhecimento ele acaba crescendo, né? A gente vai indagando, vai questionando, vai trocando ideia, e aí é nisso que a gente consegue embasar todas as nossas teorias, né? Para falar sobre polêmica, é importante que a gente leve em consideração que todos os dados que nós estamos passando aqui são dados científicos, são argumentos, né, já comprovados. Então, a gente vai entrar em algumas polêmicas, mas como o nosso Hair Podcast é um podcast sobre educação, todas as questões elas vão ser muito bem esclarecidas, né, Dani? Sem contar nossa prática, né, como educadoras, muito tempo. Eu de Alpha Parf Milano, de Italy Hair Fashion, a Cacá de Alpha Parf Milano. Então a gente teve uma escola muito boa, né, nessa formação, onde nos dá a capacidade pra gente poder estar argumentando essas coisas com vocês, que é justamente aquilo que acontece lá no bastidor do curso, que às vezes vocês querem saber, né? Ah, por que não sei o que, não sei o que. A gente aprendeu lá no bastidor, né? Com muito acertos e erros, porque a gente erra também. A gente não é porque a gente nós somos educadoras que a gente vai acertar sempre. Nós somos humanas e a gente vai cometer erros como qualquer um. Então é normal a gente errar, até porque a gente tá falando de cabelo, a gente não tá falando de um produto pronto, né, Cacá? Exatamente. Mas de algo que cada um tem o seu, cada cabelo reage a uma química de forma diferente e às vezes não existe o certo e errado, né? Beleza não tem regra. Não tem regra, exatamente. Às vezes o que dá certo pra mim pode não dar certo pra Cacá. E assim com vocês também. Então aqui é justamente isso, pra gente desmistificar algumas coisas, trazer pra vocês aquilo que a gente sabe que funciona. Por quê? Porque a gente botou na prática, né? Já fez, já teve que resolver, às vezes, problema dessas coisas. E a gente sabe que às vezes não funciona. Então, tudo isso a gente vai trazer pra vocês. E a Cacá vai começar aqui, ó, me perguntando os temas mais polêmicos hoje que a gente tem dentro do salão. E que nos perguntam muito em curso. Perguntas clichê de curso. Então, Dani, vamos lá. A primeira polêmica de hoje. Colorimetria é dom ou é técnica? Dá pra aprender? Ou é só quem tem o dom mesmo pra fazer? Então, a colorimetria, ela é como qualquer outra coisa na vida que a gente for aprender, né? Tudo que a gente botar, toda a nossa paixão, entusiasmo, a gente consegue dominar aquilo. Então, a colorimetria, eu creio que qualquer um pode aprender. Ela não é um bicho de sete cabeças, como muita gente acha que é difícil, eu não vou conseguir fazer isso. Ela é uma matemática, né? Não existe como 1 mais 1 dá 4. Né? Então, 1 mais 1 vai dar 2. Sempre. Então, a colorimetria, ela é uma química. A química, ela é exata, ela existe medidas. E quando você descobre isso, que eu tenho medidas, que ela é exata, eu consigo fazer qualquer cor, né? Não existe mais agora a cor que eu não sei fazer, porque eu tenho um guia. E esse guia vai me dar o norte, né? Então, a gente fala que a colorimetria, todo cabeleireiro, ele tem que saber a colorimetria, por mais que, às vezes, em curso, as pessoas falam, mas eu quero aprender a técnica. Mas se ele não tiver lá a teoria, que é a base para mim saber, quando eu chegar lá no lavatório, o que eu tenho que fazer com aquele cabelo, né? Tipo, o que eu neutralizo esse fundo, né? Então, é uma coisa que junta a outra. Então, e a teoria a colorimetria pode ser, sim, aprendida. E eu vou te falar que, pra mim, ela era um bicho de 7 cabeças. Até a Patrícia Antunes desenhar para mim. Aí eu descobri que eu sou visual. Então, quando ela desenhou lá no quadro, bonitinho, toda a explicação da colorimetria, estrela, fundo de clareamento, aquilo lá daí penetrou no cérebro. Aí eu nunca mais esqueci. Então, também vai muito da forma de aprendizagem de cada um. Tem pessoas que aprendem vendo, outras escrevendo, outras ouvindo, né? Então, quando você descobre qual é a sua forma de aprendizado, isso se torna mais fácil. É verdade. Eu, por exemplo, tenho mais facilidade de aprender ouvindo.
né? Quando eu vou me preparar para um curso, para uma palestra, eu sempre preciso me ouvir falando sobre aquele assunto. Então, eu leio várias vezes a apostila em voz alta para que eu consiga, meu sistema cognitivo consiga colocar aquela memória na minha caixinha. Que daí ele vai absorver, né? Então, pra te ver, às vezes é só a maneira como essa pessoa tá tentando aprender aquele conteúdo, Exatamente. Né? Eu, por exemplo, se eu ver, tipo, por exemplo, com data show, vai lá e desenha, né? Tipo, desenha no flipchart, né? Ou tem o caderno ali, um material didático que eu esteja vendo, eu consigo memorizar vendo. Se eu só ler, passou aqui, saiu aqui e eu não aprendi mais. E, tipo, tanto que eu tenho muita dificuldade, por exemplo, com música, de gravar música, porque eu não leio a música, eu escuto a música. Então, se eu ler a música, eu vou gravar. Mas se eu só escutar, eu não vou gravar. Então, o meu sistema de aprendizado, ele é visual. Então, tem gente que tem aquele visual fotográfico, que vê tipo, uma foto, né? Lembra até dos detalhes. Eu tenho memória fotográfica. E o que eu acho interessante, quando a gente vai trabalhar num curso, né? Quando a gente se prepara para dar um curso, a gente precisa explorar todas essas áreas, Tudo. Né? Toda a parte cognitiva da visual, da audição, você tem que colocar as pessoas para praticar, porque a prática também, ela acaba colocando muita informação, né? Na nossa memória. O que eu acho sobre a colorimetria? Realmente é um dom, né? Um colorista, ele tem maior facilidade, né, para trabalhar com a colorimetria. Porém, nada que você queira muito é impossível. É impossível, exatamente. Tem pessoas que são mais para penteados, tem outras que são mais para cortes. O universo do cabeleireiro, ele é muito expansivo. Então, a gente consegue... né, trabalhar em vários setores dentro dessa área e ser especialista, né, na sua facilidade, digamos assim. É um dom porque é uma matemática, né? Ela precisa ser exata e a gente sabe muito bem que hoje em dia o universo da colorimetria, ele é essencial para quem trabalha com cor, mechas, com aplicação de coloração, para que ela realmente saia, né, que a cliente fique satisfeita com o resultado. Quanto maior o conhecimento sobre colorimetria, mais bonito vai ficar o cabelo. Isso é um fato. Bora para a próxima polêmica? Bora. Pega uma aí bem difícil. Quero ver. Essa aqui é boa. Neutralizar fundo de clareamento é realmente obrigatório ou é um mito técnico? Então, há controvérsias. Há quem vai dizer assim, ó... Dani, como eu já ouvi muito em curso, eu não tonalizo o cabelo. Gosto do cabelo como fica as mechas, certo? Beleza? É a verdade dela. Mas eu, como educadora, como técnica, e muito tempo trabalhando com tonalização, eu acabo percebendo um maior fechamento das cutículas, né? Um cabelo mais brilhoso, uma cor personalizada. Então, eu acho que não é só eu entregar as mechas, mas é o que a personalização que eu dou para cada cliente. Quando eu não tonalizo essa mecha, eu não estou personalizando, eu só estou dando fundo de clareamento, né? E esse fundo de clareamento, ele tá ali, ele tá exposto. Esse cabelo ficou exposto, ele não tem cor nenhuma, só tem a cor do fundo. Então, eu não personalizo cor. Então, a gente tem essa diferenciação. A gente vê hoje os grandes profissionais, hoje a gente estava falando, né, da área da beleza, Romeu Felipe, Mari Rick, entre outros que são maravilhosos, todos eles tonalizam o cabelo e vocês veem e as clientes vêm com referência deles. E ainda vocês insistem, às vezes, não tonalizar um cabelo, né? E eles brincam muito com cores. Eu gosto muito disso, de brincar com cores, de mesclar nuances. Eu acho que é isso que nos torna diferente, cabeleireiros e não um replicador, né? Exatamente. Tipo assim, alguém que vai lá, fez um curso, pegou aquilo que o técnico disse, não precisa tonalizar porque já fica bonito, e replicou nas clientes dele. Eu acho que é muito melhor, e a cliente nossa nota, a minha cliente nota, quando eu tonalizo, ela fala, nossa, realmente, quando eu tonaliza, da cor, da brilho, parece que até o cabelo fica mais encorpado. Encorpado, porque eu levo massa, né, pra dentro com o tonalizante.
E aí elas notam a diferença. Eu acho que acabamento, personalização, nutrientes, porque dentro do tonalizante eu tenho nutrientes que levo para dentro da fibra capilar, né? Quando a gente aprende lá em colorimetria, na fisiologia do cabelo, a gente entende que quando eu entro com um produto alcalino dentro do cabelo, eu levo todos os nutrientes que ele precisa, diferente de um produto ácido. Então, além de dar cor, eu levo tratamento e brilho. Exatamente. E tu, o que você acha? Então, essa técnica, né, de abrir e revelar fundo de clareamento, ela foi muito usada há muitos anos atrás. Então, eu acredito que o mercado atual, ele já está muito à frente, né? Hoje nós temos produtos tonalizantes que eles devolvem realmente estrutura de fio. Não é só cor, não é só sobrecor, na verdade. Não é mais. Mas... E muita tecnologia, né? As marcas investem cada vez em tecnologia. Não, quer ver... Tem uma pergunta depois que eu vou te fazer que não tá nessa lista aqui. Eu vou fazer pra ti. Que agora me veio na cabeça. Que é uma coisa que quando a gente faz cor, as clientes perguntam. Mas, olha, pra gente... nesse universo, né? Como é importante a gente saber essas informações pra passar um melhor produto ali pra cliente, né? Exatamente, né? Dentro do nosso fio de cabelo, nós temos algumas estruturas. E as melaninas, elas fazem parte dessas estruturas. Quando a gente faz um processo de descoloração, a gente quebra essas melaninas, essas moléculas de melaninas. E ali onde elas existiam, ficam pequenos buraquinhos. Esses buraquinhos, eles acabam criando um efeito poroso no nosso cabelo. Quando a gente faz, né, a tonalização, a gente também está devolvendo pigmento artificial para esse cabelo, o que vai fazer com que a fibra também tenha um pouco mais de estrutura para suportar a química posteriormente. Exatamente. Além também de vários nutrientes, né, que como a Dani falou, a gente consegue devolver para o fio. É claro que um cabelo, quando ele é quimicamente processado, ele precisa de uma sequência, um cronograma capilar para se manter saudável. Mas um tonalizante muito bom, de boa marca, profissional, traz um resultado muito bacana. Qual é essa pergunta? A minha pergunta, eu preciso lavar o cabelo antes da química ou posso chegar com o meu cabelo ceboso de 3 ou uma semana sem lavar? Isso é verdade ou é mito? Isso é mito, né? Com certeza. A gente tem que lembrar que o nosso couro cabeludo, ele tem um manto hidrolipídico. Esse manto, ele é basicamente feito de ácidos graxos, né, Dani? Exato. Então, quando a gente faz, né, a química em cima de um cabelo que ele tá com muito resíduo de sujeira, a gente tem a interação da química mais a interação dos resíduos impuros que tem no fio de cabelo. Isso pode dar muito errado. Muito. A gente precisa, sim, fazer uma boa higienização do fio de cabelo. Quando a gente tem uma raiz com 3 dias sem lavar, a gente tem resíduos de poluição, cosméticos, tem sujeira, né? Em geral, né? Às vezes a pessoa, ela trabalha muito ali com cozinha, faz comida, também tem óleos, né? Então, esses óleos minerais, eles acabam tendo um efeito muito agressivo na fibra capilar. Então, sempre regra básica no salão. Antes de fazer um cabelo, precisa higienizar com um shampoo, né? De preferência, um shampoo que não vá remover totalmente, né? Essas fórmulas mais sem sulfatos, low shampoos, que a gente consegue fazer uma higienização mais suave no fio, para não deixar também ele muito vulnerável, né? Exatamente. O que eu vejo, né, ao meu ver, é que antigamente, a gente fala lá em 1824, os cosméticos realmente eram mais agressivos, né, existia muita amônia e não existia tanto cuidado com a fibra capilar. Hoje não, hoje os cosméticos têm muito tratamento, as colorações principalmente têm fungicida, bactericida, cuida do couro cabeludo, normalmente tem algum ativo ali que ajuda a acalmar o couro cabeludo, que não vai agredir. E sem contar no pigmento, que é macro, micro moléculas, que eu preciso desse fio limpo para ele poder permear
Se tiver a sujeira ali impedindo, é mais uma barreira, até mesmo o descolorante, né? Às vezes eu falo, vocês têm a sujeira progressiva e os pigmentos para tirar. Exatamente. Né? Então, além de lavar, você tá higienizando, você tá preparando esse cabelo para receber ali a química, né? Que faz toda a diferença. Eu sempre recomendo às minhas clientes a lavarem, virem com o cabelo lavado. Se elas não tiverem tempo, eu lavo no salão, mas de preferência que elas estejam com o cabelo limpo, né? Então, eu já oriento, já ensino, justamente para ter uma melhor aderência desse pigmento, para que a coloração cubra o branco. Às vezes, muitas vezes, acontece de não cobrir o branco por estar com o cabelo sujo. Isso, a gente já teve prova, a gente já teve... A gente era saque da empresa, para vocês terem ideia. Então, a gente sabe o que a gente tá falando. Então, até na mecha... Por exemplo, eu tenho um bloqueio ali na hora do descolorante, o descolorante demora para abrir. Se o cabelo tá limpo, o descolorante age muito mais rápido. Então, ó, que conhecimento liberta, hein? Conhecimento liberta. Foi em 2016, no curso do Alfastim, na aula da Carla Michele, onde eu descobri que eu amava química. Biologia do cabelo, né? Toda a parte de tricologia, porque eu fiquei muito impressionada com todas as informações que a gente tem no nosso fio de cabelo. Então, muitas vezes as pessoas pensam que ser cabeleireiro é uma profissão simples, humilde, mas não é. Cabeleireiro precisa ter conhecimento de física, química, matemática. Né? Os certificados que a gente tem é uma graduação. É uma graduação. Né? Porque hoje no Brasil não existe ainda um curso que seja de graduação. Existe estética, que tem algumas coisas inseridas ali dentro, corte, colorimetria, mas é muito superficial. Mas não existe um curso hoje no Brasil, a nível nacional, que diga eu sou cabeleireiro formado de canudo, né? Uma graduação para cabeleireiro. Não existe ainda, né? Então a gente está nesse processo ainda. Já aconteceu com a estética, né? A estética passou por esse processo. Agora, todo esteticista tem que ter graduação para ser estética, para fazer massagem, para fazer toda a parte facial. Tem que ter a graduação de esteticista. Mas para cabeleireiro não existe no Brasil. Em outros países existe, mas no Brasil ainda não foi regulamentado, né? Então, hoje você faz vários cursos, né? Pra gente chegar ao nível que a gente se encontra hoje. A gente passa uma graduação, uma pós, um mestrado, um doutorado, de tanto curso que a gente faz, gente. E não é pouco, viu? Olha, se contabilizar o número de certificado, as horas, dá uma graduação. Dá uma graduação. E outro mito que eu acho... Outro mito não, outra polêmica que eu sinto que tem muito cabeleireiro hoje que é inseguro. Mas qual é o mais perigoso? O cabeleireiro inseguro ou o cliente que não sabe o que quer? O que é mais perigoso no salão de beleza, tu acha? Eu acho que é o cabeleireiro inseguro. Porque o cabeleireiro, quando ele sabe o que ele faz, quando ele passa autoridade para cliente, ele diz para ela, eu sei o que dá para fazer no seu cabelo e é isso que a gente vai fazer. E aí, quando a cliente, ela sente essa segurança, ela, ele sabe o que tá falando. Eu vou fazer o cabelo com ele, porque ele entende do negócio. É verdade. Acontece isso muito comigo. Às vezes a cliente vem falar comigo, eu já começo a falar dos termos técnicos, né? Porque uma boa cabeleireira fala de termos técnicos, tá, gente? A gente não fala pintar o cabelo. A gente fala colorir os cabelos. Pintar, a gente pinta a parede. Mas o cabelo a gente colore, né? Porque é uma coloração. Então, a gente colore os fios. Então, você ensinar a sua cliente a falar bonito, isso traz autoridade. E essa autoridade faz com que ela entenda que você entende do negócio. Então, quando eu falo para elas, o seu cabelo, ele tá ressecado, ele perdeu vitalidade, eu preciso fazer um teste de mecha para mim ver se ele tá apto. Ela quer fazer teste de mecha? Sim, teste de mecha. Se eu olhar pro cabelo e eu disser que não dá para fazer, não dá para fazer. Ela pode dizer para mim assim, eu te pago 10 mil reais aqui agora. Quer? Não quero. Porque vale mais o meu nome do que eu fazer um cabelo que eu sei que às vezes não vai dar. Eu ouvi uma vez de uma cliente um relato que ela foi num salão bem famoso lá em São Paulo, que ela foi com uma amiga. A amiga foi lá hidratar os cabelos, ela foi junto, ficaram lá. E aí diz que do lado tinha uma moça fazendo um cabelo.
e fazendo um teste. E o cabelo não passou no teste. E aí ela falou pro cabeleireiro, eu quero fazer esse cabelo a qualquer custo. Quanto é? Nossa. E o cabeleireiro... Audaciosa. Audaciosa. E o cabeleireiro muito cheio de si e sabia o que ele estava fazendo. Ele falou, o meu nome não tem preço. E é isso, né? O nosso nome não tem preço, né? Porque se a gente fizer algo que ela quis fazer, ela não vai falar que foi ela que quis fazer. Ela vai dizer, não, eu fui lá no salão da Dani, foi a Dani que fez. Né? Então, vale mais o nosso nome, prezar pelo nosso nome, pelo aquilo que a gente construiu, do que fazer um cabelo que você sabe que não vai dar bom. Né? A única forma de tirar a insegurança é com a educação. A educação, ela liberta, ela abre portas. Então, cabeleireiro, né, que tá aqui nos acompanhando, porque esse podcast é para você. A gente quer tirar todos esses véus que você tem nos olhos, porque a educação dentro da nossa área, ela realmente vai te trazer a novos patamares. A gente, né, consegue entender melhor como funciona a nossa matéria-prima, né? Que ela é tão rica, o cabelo é a nossa matéria-prima. E hoje em dia, as pessoas, elas têm, né, um pouco mais de dificuldade de entender as coisas. A internet, o chat GPT, tem muitas informações que vão surgindo, né, de uma forma muitas vezes muito errada. Então, o que é certo, o que realmente funciona, são os cursos presenciais, né? Exatamente. Estejam com os técnicos das marcas de vocês. Sempre busquem o conhecimento, porque nunca vai ser demais. Nunca é demais, né? E cada vez que a gente aprende algo novo, né? A gente replica. E o curso, ele vira um laboratório. É aquilo que você não vai fazer na sua cliente, mas você vai fazer lá no curso. Vai tirar sua dúvida, vai fazer aquele cabelo que você não tem coragem, às vezes, de replicar no salão, mas você faz lá no curso. É ali que é pra dar certo, pra dar errado. Eu lembro numa época ali da Alpha Parf, que a gente dava aqueles curso Cor Estilo. Não sei se tu lembra. E esse era um curso muito bom, porque eram 4 módulos. Era um dia teoria, outro prático, na outra semana era teoria e prático. A gente trabalhava com cor, né, tipo toda a parte de coloração, e na outra mecha. Aí quando era parte de coloração, a gente falava pra eles, ó, façam aquilo que vocês não estão acostumados a fazer no salão. Tipo, sei lá, fazer cabelo colorido, né, tipo os fantasia, fazer cabelo vermelho, cobre, marrons. Eu fiz um rosé uma vez. Exato, porque é um cabelo que não vai aparecer pra você no salão, pra você fazer. E se chegar, você não sabe fazer. Então, é lá no curso que eu desenvolvo essas habilidades, que eu coloco em prática. E, às vezes, deu errado. E agora? Aqui no curso, a gente vai aprender a corrigir. Por exemplo, né? Acontecia muito em curso, eu fiz uma mecha, manchou, e agora? Como eu corrijo? É lá no curso. Não deixe pra ficar em casa, às vezes, sem estar se aperfeiçoando, mas vá para um curso, vai aprender. É o conhecimento liberta. Eu agora vou fazer um curso que tá bem alta de corte coreano. Que é as franjas, esse cabelo em camada. Os doramas. Então, a cliente, ela quer. E daí você tenta reproduzir, mas não sai. Porque você não sabe a técnica. Claro. Né? Então, eu tenho que ir lá aprender, pra mim aprender como que eu faço esse corte, ou até mesmo, aquele cabelo que elas veem com a referência, como que eu faço agora o famoso fundo alterado, né? Que depois nós vamos falar mais pra frente. Então, tudo isso, ele faz parte de um conjunto de coisas que a gente vai aprendendo ao longo da nossa caminhada, mas a gente só aprende no curso, eu não aprendo em casa, né? Não aprende em casa. Não. Continuando nesse assunto de polêmica, vamos para a nossa última polêmica do dia, que eu acho que vamos fechar com chave de ouro. Você até já falou ali, eu vou aproveitar o gancho. Vou pegar esse gancho. Tem uma amiga minha que fala muito isso. Beijo, Thay. Que é sobre abrir fundo de clareamento. Fazer ou não fazer, né? O quê? O que a gente faz? Porque hoje em dia, a gente sabe que as blogueiras, elas têm muita influência sobre o estilo das pessoas. Elas comandam a moda, principalmente quando o assunto é roupa e cabelo. E existe agora uma tendência muito grande sobre revelar fundo de clareamento. Então, fazer ou não fazer? Então, eu acho que depende muito. Porque a gente tem que entender que é um cabelo que vai me dar uma alta manutenção.
E é isso que eu tenho que explicar pra minha cliente. E fora o valor, né, que ela vai pagar, que vai ser dobrado. Não vai ser o valor que ela vai pagar de mechas, porque eu tô fazendo um clareamento do fundo dela, tô neutralizando esse clareamento e ainda vou trabalhar com mechas e ainda vou esfumar. Então, praticamente, é 4 serviços que eu vou fazer, sendo que eu faria 2. Então, é tempo, produto. E eu tenho que falar pra ela que daqui 15 dias ela tem que voltar pra tonalizar, porque ele vai revelar esse fundo de clareamento. Então, eu acho que é vários fatores, né? E fazer com que essa cliente compreenda. Eu já tive algumas clientes que me pediram, e eu falei pra elas, ó, eu tenho os pós e os contras. Eu falei, ó, é lindo, você fica com uma raiz mais natural, né? Dá menos contraste, fica com cara, tipo, de mais chique, de rica. Mas o contra é, você tem crescimento de raiz. Todo mês você tem que estar aqui. Daqui 15 dias ele tá desbotado, você tem que tonalizar. Você vai estar aqui no salão fazendo isso? Ah, não vou. Então, eu não quero. Entendeu? E também tem uma questão que a gente entra em relação à personalidade, né? Então, quando a gente vai fazer uma abertura de fundo de clareamento, a gente precisa entender se essa pessoa, ela fica bem, né? A aparência dela se vai boa combinar com a harmonia, né? Porque o fundo de clareamento é basicamente a cor do seu cabelo natural revelada. Oxigenada, né? Eu tive uma situação que eu fiz com uma amiga, que é uma amiga, muito amiga, assim, minha. E eu dei a ideia pra ela de revelar o fundo justamente porque ela tava incomodada com o crescimento de raiz. Uhum. Tipo, ela já é uma loira de altura 7, de olhos azuis. Ela já tem um cabelo loiro claro. Já é um loiro médio. Já né? é uma pessoa ideal, né? Ideal para esse tipo de trabalho. E eu falei pra ela, então vamos clarear a sua raiz pra ficar mais parecido com a mecha, porque o que incomodava ela era justamente esse crescimento da mecha com o natural. E aí todo mês você vem fazer raiz. E ela, ótimo, adorou. Clareei a raiz dela e ficou muito natural. Mas por quê? Porque ela é loira, ela tem o olho azul, combinou, harmonizou com o visual dela, ela tem estilo pra usar aquele cabelo. Entendeu? Tipo, eu e a Cariane, querer ficar loira e alterar o fundo, nós com essa sobrancelha preta, olhos castanhos, e fazer esse cabelo, primeiro, a gente vai ousar, porque a gente vai diminuir o nosso contraste. Diminuir horrores. Inclusive, eu já usei muito esse cabelo, fundo, né? De clareamento revelado. E aí, a gente vai ter que estar sempre maquiada, bem arrumada, porque senão a gente fica com cara de doente. Por quê? Porque a gente sai do nosso natural. É diferente de alguém que eu tenho um cabelo claro já e eu vou alterar o fundo. Eu tô ainda dentro do limite da naturalidade do cabelo dela. Então, a gente tem que pensar sempre nisso, né, Cacá? De manter a naturalidade sem perder aquilo que é natural, que é belo, né? Exatamente. Então, não existe um fazer ou não fazer, né? A gente pode sim fazer. Eu acho que é um diagnóstico. A beleza não tem regras, não. A gente já falou sobre isso. Porém, a gente tem que ter uma análise, sempre faça com um profissional, sempre cuide, né, sobre a questão do visagismo. Faça com um profissional. Agora, apareceu uma cliente pra mim. Que ela fez o cabelo, a mecha. Ai, e aí ela quis fazer a abertura de fundo em casa, porque ela não queria gastar. Deve ficar lindo. Mas daí ela gastou depois pra consertar, porque daí ela veio pra mim esfumar. Que é o dobro. Que é o dobro. Entendeu? Aí o que aconteceu? Ela ficou com aquele cabelo super amarelo ovo, porque ela fez depois da mecha. Então, não é só o clarear, gente. Não é só clarear o fundo. Tem toda uma etapa. Eu clareio, eu neutralizo esse fundo, eu entro com mecha e eu esfumo. Não é só um trabalho. São vários passos pra mim conseguir deixar esse visual harmônico. E às vezes elas não entendem isso. E às vezes tem que fazer mais de uma abertura de fundo, às vezes até 2, pra mim conseguir chegar no resultado que eu quero. Então, não é só lá olhar o cabelo da internet e achar que vai conseguir realizar em casa. Prático na loja de cosméticos e aplica no cabelo, né? Tem que ter muito cuidado, principalmente para quem já tem um cabelo descolorido, porque são químicas que podem não ser compatíveis. Exatamente. Hoje em dia, as mulheres usam muitos cosméticos no cabelo, diferente dos anos 80, que a gente usava o shampoo, condicionador. Hoje em dia, a gente usa shampoo, condicionador, leave-in, máscara... óleo, perfume. Óleo, spray, perfume para cabelo. Então, é uma variedade muito grande, né, de químicas ali acontecendo. Então,
sempre que a gente vai fazer um cabelo, né, no salão de beleza, são feitos testes, pelo menos testes de contato para ver a resistência do fio. Exato. E aí sim a gente entra com técnica, além de fazer toda uma análise, né, um rapport, né, do cabelo do cliente para entender estilo próprio, se aquilo vai ser algo que a pessoa vai sustentar durante o tempo, né, senão ela não vai se arrepender, se ela tem o hábito de se maquiar. Então, a dica do dia sobre essa tendência, que é lindíssima, não vou dizer que não é linda, fica perfeito. Você tem dinheiro? Consegue investir tempo? Exato. Consegue ir num profissional fazer? Então faz. Até porque ele vai ser quase o dobro do que ela paga do valor de uma mecha. Não vai ser mais só o valor da mecha, né? E todo esse cuidado que tu falou, que ela vai ter que ter pós, que é o ir... manter esse cabelo, porque ele vai desbotar, ele vai revelar fundo de clareamento e eu tenho que neutralizar. E é isso aí, né? Acabamos o nosso... Quanto tempo a gente tem? Já foi? Então, você quer, a Dani finaliza esse pra pedir pra seguir no Instagram. Então, vamos finalizar o nosso episódio de hoje. E semana que vem tem mais. Nos sigam lá nas nossas redes sociais. E até semana que vem. Beijo. Beijo, pessoal. Não esqueçam de ligar ali para o sininho, né? Ativar as notificações do Instagram. Porque sempre que a gente postar os nossos episódios, a gente vai estar notificando vocês ali. E também... a gente está pensando em criar várias outras formas de comunicação com vocês. Então, nos acompanhem para ver os próximos episódios. Pessoal também, Karina dos Santos, Dani Tramazoli. Eu sou a Cacá Santos. Dani Tramazoli. Deixa eu... Seguir o Instagram pessoal de vocês. Então, me sigam lá no meu Instagram, Dani Tramazoli Oficial e... Cariane Santos. Tem que pegar esses vídeos assim pra fazer depois bastidores. É legal. Nossa. Eu sou a Cariane Santos, meu Instagram também é Cariane Santos. Me siga lá. A gente vai estar postando tudo que vai acontecer aqui no nosso Hair Podcast. E nós também temos o Instagram do podcast, que vai estar lá disponível a partir da semana que vem. Então, um grande beijo. Mandem caixinhas de pergunta, mandem sugestões, vídeos, contem pra gente as suas histórias. E qual é o seu mito favorito? Conta pra mim. Muito bom. Cuidado. Eu sou perigosa? Tô vendo? Muito bom. Muito bom.